Everton Ribeiro chama Gabigol para o Bahia. Flamengo joga mal e perde pro Peñarol. Palmeiras tem maior média de lesões na era Abel Ferreira. Vasco fecha com empresa para acelerar a reforma de São Januário. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu sou o Alvin, bora pras notícias. Everton Ribeiro faz apelo para Gabigol fechar com o Bahia em 2025. Em entrevista à TNT Sport, ele falou da vontade que tem de jogar mais uma vez com o ex-companheiro. É um ótimo destino, a gente conta com ele aqui. É só ele falar que quer que fazemos uma ligação. Falamos com o Cadu, que é diretor de futebol do Bahia, e ele dá o jeito dele. Gabi é um grande atacante, tem uma história linda no Flamengo. Se for sair, que possa ir para um grande clube como o Bahia, falou Everton Ribeiro. Como a gente já falou bastante por aqui, Gabigol não deve mesmo fechar com o Flamengo, já que Marcos Braz já deixou claro que é improvável uma renovação. Gabigol ainda tinha conversas com Palmeiras e Corinthians, mas que também esfriaram, e com isso ninguém sabe ainda o que vai ser feito da carreira de Gabriel Barbosa em 2025. Flamengo joga mal e perde pro Peñarol. Flamengo perdeu de 1-0 pro Peñarol no primeiro jogo da decisão das quartas de final da Libertadores. Peñarol foi mais efetivo e fez o gol da partida com Cabreira em um contra-ataque do clube uruguaio aos 12 minutos do primeiro tempo. O Flamengo até respondeu com bons ataques no primeiro tempo, mas o gol não saiu não. O segundo tempo foi mais desanimador ainda para os mais de 60 mil torcedores que estavam no Maracanã. O Flamengo não conseguiu criar, errou muito e tinha muita dificuldade em todos os setores do campo. Nos últimos minutos, torcedores xingaram o técnico Tite. Antes do jogo, o treinador do Peñarol falou que ficaria feliz com um empate contra o maior time da América. Com essas palavras ditas pelo treinador, naturalmente ele deve estar muito mais feliz ainda, né? Já que ao invés de um empate, saiu ainda com a vitória e uma vantagem para o jogo de volta. A última derrota do Flamengo no Maracanã na Libertadores foi lá em 2019. E a curiosidade, para o mesmo Peñarol e pelo mesmo placar, 1-0. Antes do jogo de volta pela Libertadores na próxima quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Grêmio, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre às 6h30 da noite. Palmeiras de 2024 tem a maior média de lesões por jogo na era Abel Ferreira. Até essa sexta-feira, o departamento médico do Palmeiras conseguiu identificar 24 lesões em 55 jogos. Ou seja, é a maior média de lesões por jogo na era Abel Ferreira. Só entre julho e agosto, o Palmeiras acumulou 13 lesões, o que já é maior do que todo o primeiro semestre de 2024. Com muitas disputas, muitos campeonatos e um calendário muito longo que a gente mais vem vendo no futebol brasileiro, é isso, né? Lesões nos times que são mais exigidos. O Cruzeiro domina Libertad no Paraguai e abre vantagem. O Cruzeiro largou na frente contra o Libertad nas quartas de final da Copa Sul-Americana e com vantagem. Na verdade, uma boa vantagem, 2-0. Gols de Caio Jorge e Lautaro Dias ainda no primeiro tempo da partida. Com esse resultado, o Cruzeiro pode até perder no jogo de volta por um gol de diferença ou qualquer empate para poder também se classificar. O Libertad conseguir reverter isso, vai ter que ganhar ou por 3 gols de diferença ou por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Situação difícil do Libertad e confortável do Cruzeiro. Paulinho fica perto de igualar a maior seca no Atlético Mineiro. Paulinho está a um jogo de igualar a maior seca que já viveu no Atlético Mineiro. Ele está a 6 partidas sem marcar. Contra o São Paulo ele teve chance, 2 vezes parou ali no goleiro. Contra o Fluminense também teve chance, ficou sozinho, mas acabou chutando para fora. Os números do camisa 10 estão em queda se forem comparados com a temporada de 2023. Paulinho marcou 31 gols em 61 jogos, com média de 0,50 gols por partida. Nesse ano, Paulinho é artilheiro do Galo ao lado de Hulk com 15 gols, mas a média caiu para 0,41. A marca não preocupa a comissão técnica e, muito pelo contrário, o treinador tem muita confiança em Paulinho. Vasco fecha com empresa para tentar acelerar a reforma de São Januário. O Vasco recentemente fechou com uma empresa de consultoria. Eles querem o auxílio no processo de venda do potencial construtivo de São Januário. Com a ajuda da Primaz Corporate, o Vasco espera o auxílio para poder vender mais rápido e conseguir logo acelerar a obra de São Januário. Internamente, o Vasco considera a contratação da empresa como um passo muito importante para poder estar fazendo isso tudo. Uma pessoa ligada à diretoria comentou que é a profissionalização do processo. Essa aceleração se dá muito pela própria declaração de Pedrinho, que falou que a venda do potencial construtivo do estádio deu uma travada na última semana. Vasco e Verratti abrem conversas para renovação. Com contrato válido até dezembro de 2025, Verratti e Vasco da Gama estão conversando para poder fazer uma nova renovação, agora alongando o contrato para 2026. O jogador de 35 anos expressou a vontade de se aposentar com a camisa do Vasco da Gama. O presidente já falou comigo e com o meu empresário e eu disse, cara, estou muito feliz, se quiser que fique, depende de você. Se depender de mim, ficaria até me aposentar. Falei isso para ele e de coração, se fosse por mim, ficaria até me aposentar, mas não depende só de mim, obviamente, disse o argentino. A partir de janeiro, o Verratti entra no seu último ano de contrato com o Vasco da Gama, mas vale lembrar que existe uma cláusula de renovação automática caso ele faça 60% das partidas na próxima temporada. Segundo o empresário do jogador, ele vem recebendo sondagens de clubes brasileiros e também do exterior
anterior. Vale lembrar também que Verratti completa 36 anos no próximo mês. Yuri Alberto se iguala a Roger Guedes na artilharia do Corinthians no século XXI. Ao marcar contra o Fortaleza na última terça-feira, Roger Guedes chegou ao número 43 de gols. Com isso, ele ultrapassa Chicão e iguala a Roger Guedes, ficando na 9ª posição. Yuri Alberto se tornou o 9º maior artilheiro do século XXI com a camisa do Corinthians. Roger Guedes soma 43 gols em 126 jogos, enquanto o Yuri Alberto soma 43 gols em 134 jogos. Os maiores artilheiros do século XXI com o Corinthians são Jô em primeiro lugar com 65 gols, Romero em segundo com 59 gols e em terceiro Dentinho com 55 gols. O Fluminense pode perder toda a zaga titular para jogo contra o Botafogo. O Fluminense pode ter um grande problema para o clássico, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Thiago Santos, que vive bom momento na zaga tricolor, não vai poder jogar porque tomou mais um cartão e está suspenso. Já Thiago Silva deixou o campo na última partida com dores no calcanhar. Thiago Silva sofreu uma pancada depois de saltar no gramado. Foi um lance sozinho. O Fluminense ainda não divulgou a situação e o estado do jogador para saber se ainda existe alguma esperança dele entrar em campo contra o Botafogo no clássico. O time ainda treina nessa sexta-feira à tarde, antes da partida de sábado. Caso Thiago Silva fique fora, Mano Menezes vai ter como opção Felipe Melo, Antônio Carlos e Manuel. Luiz Henrique é eleito o melhor jogador do Brasileirão de agosto. Na noite dessa quinta-feira, o perfil oficial do Campeonato Brasileiro divulgou o melhor jogador de agosto do campeonato, e o nome dele é Luiz Henrique. O camisa 7 fez 4 gols nesse período pelo Glorioso. Ele fez gol contra Atlético, Flamengo, Fortaleza e Bahia nesse período e ainda foi convocado para a seleção brasileira. Realmente, Luiz Henrique tem merecido todos esses prêmios e essa convocação para a seleção brasileira mesmo. E você que nos acompanhou até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like, também os seus comentários aí. Meu nome é Alvin e até a próxima.